Les plaies de mon pays se cicatriseront après le malheur de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sous le Saint-Laurent. Tout concourt à ces buts. Les élections même, le sang et les larmes versés sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des 2 étoiles du Canada. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que les souvenirs de mes malheurs. Vive la liberté, vive la indépendance. Je signe Chevalier du Laurier. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte do episódio especial sobre a Rebelião dos Patriotas. Esse episódio está sendo produzido especialmente por causa do feriado no dia 25 de maio. Oi? Segunda parte? Se você está perdido, volta no episódio anterior a este que você vai entender melhor o contexto da coisa toda. On continue. Nos dias 23 e 24 de outubro de 1837, em Saint-Charles, às bordas de la rivière Richelieu, acontece l'Assemblée des 50, a mais célebre das reuniões contra as 10 resoluções Russell. Parecia fila para entrar no Cosco. Mais de 5.000 pessoas alvoroçadas se acotovelando para ouvirem os líderes patriotas Louis-José Papineau e Wolford Nelson. Nelson, um anglófono simpatizante da causa patriota, era o mais exaltado. Batia o pé, fazia beicinho, queria porque queria uma revolução armada. Mas Papineau não era favorável a isso. Por sua vez, a Igreja Católica decide não ficar de fora e também toma posição. A figura-chave aqui é o Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, bispo de Montreal, que convida os fiéis a se submeterem às autoridades britânicas. Mas pasmem, Monsieur Lartigue era sobrinho de Papineau. Não precisa dar uma pose para procurar um cotonete. É isso mesmo que você ouviu. Ele era sobrinho do líder dos patriotas. Trairagem total, não? Após essas assembleias, a coroa não perdoou, emitindo múltiplos mandatos de prisão contra os 26 chefes patriotas. O motivo? Incitação à violência. Claro, Papineau e os demais se escondem. A Revolução Armada, até então apenas uma possibilidade retórica, torna-se inevitável. As batalhas mais célebres aconteceram em Saint-Denis e em Saint-Charles, no Vale de la Rivière Richelieu. Conduzidos por Wolford Nelson, e tinha que ser ele, né? Logo de cara os patriotas vencem em Saint-Denis, fazendo as centenas de soldados britânicos correrem mais que Usain Bolt. Começaram com o pé direito. Ou será que esquerdo? Vai que o encrenqueiro Nelsinho fosse canhoto. Mas não demorou muito para entrar água no vinho da vitória patriota. Eles perdem todas as demais batalhas. Na de Saint-Charles, ocorrida em 25 de novembro de 1837, 150 patriotas perdem a vida, enquanto somente 3 soldados britânicos são mortos. Enquanto isso, o governo colonial impõe a lei marcial. Alguns milhares de canadenses leais à coroa britânica se voluntariam e exercem um papel importante na repressão aos patriotas. Após as batalhas, as vilas canadenses francesas são saqueadas e queimadas.
Com as derrotas sucessivas, Papineau e Nelson fogem para os Estados Unidos da América. Papineau tenta convencer o Biden da época a apoiar a causa dos patriotas, mas sem sucesso. O governo inglês lança uma recompensa vultosa no Disque Denúncia por informações que levassem ao seu paradeiro. Disque Dedo Duro X9 Patriotes. Bonjour. Para entregar Louis José Papineau, vulgo Luiz da Papinha, composé 1. Para entregar os Frère Nelson, vulgo Voadoras no Kingo, composé 2. Papineau pega o primeiro Air France e desembarca nas terras ancestrais. Lá, possivelmente achando que seu charmoso sotaque quebeco-francês fosse ajudar, joga uma conversa na francesada, pedindo apoio na luta contra os britânicos. Mas, como os americanos, eles também preferem manter a neutralidade no conflito. Em 14 de dezembro de 1837, agora na região de Deux-Montagnes, no oeste de Montréal, acontece a Batalha de Saint-Eustache. 70 patriotas perecem contra apenas 3 soldados britânicos. Em 2 de janeiro de 1838, os chefes patriotas exilados se reúnem em Middlebury, nos Estados Unidos. Papineau prega a moderação, entendendo que sem o apoio, sobretudo dos Estados Unidos, dificilmente os patriotas venceriam o Império Britânico. Mas Robert Nelson, irmão de Wilfred Nelson, não era da mesma opinião. Família de gente encrequeira, hein? Ele estava decidido a retomar a luta, mesmo sem o apoio de Papineau. Em 28 de fevereiro de 1838, com cerca de 300 a 400 homens, não se sabe ao certo, entre patriotas e voluntários americanos, Robert Nelson faz uma breve incursão no Bas-Canada. É em Caldwell's Manor, nomezinhos difíceis, pessoal, desculpem se eu errar algum deles agora, onde hoje fica a cidade de Saint-Georges-de-Clarenceville, no Haut-Saint-Charles, região de Montérégie, que Robert Nelson, autoproclamado chefe do governo provisório, declara solenemente a independência da República do Bas-Canada do Império Britânico. Essa declaração de independência, contendo 18 artigos, era não somente progressista, mas revolucionária para aquela época, prevendo, por exemplo, um regime republicano, total liberdade de imprensa, direito de voto a todos os homens de mais de 21 anos, a separação da igreja do Estado, educação pública para todos, a abolição do regime senhorial, uma república bilíngue, na qual os autochtones, os ameríndios ou indígenas, teriam os mesmos direitos que os europeus. Mas essa versão de Québec solidaire do século XIX não vai durar muito tempo, pois além de não terem apoio, eles estavam mal armados e eram numericamente inferiores aos britânicos. O impertinente Robert Nelson decide então atacar. Em 9 de novembro de 1838, o exército de patriotas marcha em direção à fronteira canadense, mas a resposta imperial não tardou e foi devastadora. No que ficou conhecido para a história como La Bataille de Deauville, o exército britânico, contando com mais de 5.000 homens nas suas fileiras, comandados pelo general John Colborne, enfrenta um punhado de cerca de 600 patriotas. Os patriotas são massacrados e os que sobrevivem fogem para os Estados Unidos. O exército britânico, contudo, conseguirá pôr as mãos em diversos líderes patriotas, dos quais 12 serão executados, sendo 5 enforcados publicamente no dia 15 de fevereiro de 1839 na prisão Pied-du-Courant, em Montréal. Inclusive, ainda está de pé o portão sobre o qual os 5 patriotas foram enforcados lá em Montréal. Esmagada a revolta dos patriotas, o Império Britânico envia ao Bas-Canada John George Glanton, o Lord Durham,
para abrir e presidir uma CPI, por assim dizer, para entender as causas da revolta e descrever o status quo no qual encontrava-se a colônia. Em 1839, Lord Durham apresenta seu relatório recomendando a união do Bas-Canadá com o Haut-Canadá, as atuais províncias de Quebec e de Ontário, respectivamente. O objetivo dessa união não outro que o de assimilar culturalmente os canadenses franceses, que teriam, digamos assim, a oportunidade única de absorver a cultura do Império Britânico e, inevitavelmente, nela se diluir. Em 1841, ocorre de fato essa união através do Act of Union, assinado um ano antes em Londres. Agora, ao invés de duas colônias diferentes, Bas-Canadá e Haut-Canadá, elas passariam então a formar uma única província, a Província do Canadá. Atualmente, em Quebec, na segunda-feira anterior ao dia 25 de maio, é comemorada la Journée Nationale des Patriotes, ou, em português, poderíamos traduzir como Dia Nacional dos Patriotas. Ele é um feriado provincial. A data foi instaurada em 22 de novembro de 2002, tendo sido celebrada pela primeira vez em 19 de maio de 2003. E olha que coincidência! Não é que nesse mesmo dia celebra-se no Canadá inglês, ou seja, todo o resto do Canadá para ser mais claro, La Fête de la Reine, ou, para ser anglofonicamente correto, Victoria Day, ou Dia da Rainha Vitória, a coroa daquela época, perdão do trocadilho. Espero que tenham gostado desses 2 episódios especiais. Deram bastante trabalho de pesquisa, redação e edição. E não se esqueçam, pessoal, fontes e referências estão na descrição desse episódio. Vocês também podem saber mais do portal do Quebec em Foco, onde preparamos um artigo sobre esse tema. É só acessar www.quebecinfoco.com. E tem mais! O nosso canal no YouTube, Quebec em Foco, está com um vídeo contando de forma um pouco mais resumida esse evento. Se inscreve lá e compartilhe. É isso aí, fiquem ligados nos próximos episódios do Café com História, uma produção saborosa e requintada do podcast Café com Errado. A bientôt!